Ansiedade durante o processo de emagrecimento, melhora de hábitos, para quem quer hipertrofia. Hoje na aula que vai acontecer aqui, então a gente sempre tem o nosso encontro semanal às 19h19. Se é a sua primeira live que você tá aqui comigo, me conta aqui nos comentários. Quem tá sempre por aqui, me dá um oi também para eu poder te dar boa noite. É sempre um prazer encontrar vocês aqui, tá, gurias? E esse tema é um tema, assim, que eu não tenho como não trazer para vocês. Eu até anotei aqui algumas dúvidas, assim, que chegaram bastante ali na caixinha de perguntas, que vocês sempre me pedem, como que a gente pode aliar a alimentação de uma maneira, assim, para que vocês realmente sintam melhora, tá? Para quem sente mais ansiedade aí durante o dia, a gente vai conversar sobre isso por aqui, tá? E aproveitando aqui, né, que é uma segunda-feira, que é o dia aí internacional de começar uma dieta, eu quero falar pra vocês hoje por que as dietas, inclusive restritivas, dietas malucas, né, podem estar piorando a ansiedade de vocês. Lembrando sempre também que vocês podem compartilhar para alguém próximo de vocês, da família, uma pessoa, uma mulher principalmente, assim, que vocês achem que pode ser beneficiada com esse conteúdo, tá? Por que eu trouxe hoje, gurias, para vocês esse tema também, tá? Então vamos falar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade, né, gurias? É uma série de reações, assim, que todo mundo vai passar ao longo do dia. Então eu queria muito pontuar isso para vocês, assim, que é impossível a gente estar completamente assim, imune à ansiedade. Isso não existe, tá? A gente encontra ferramentas, a gente encontra estratégias nutricionais, que é o que eu vou falar aqui, o meu foco aqui, sempre, né? Pra quem é a primeira vez aqui, eu sou a Maia, sou especialista em emagrecimento feminino sem dietas, então aqui eu trabalho muito assim, batendo nessa tecla sempre, gurias, de que é possível você emagrecer, você conquistar os seus resultados de saúde sem precisar fechar a boca, como a gente escuta por aí. Pelo contrário, eu quero mostrar que você, quanto mais tiver uma nutrição consciente, uma alimentação assim que priorize mesmo o seu autocuidado, mais você vai conseguir manejar aí a ansiedade, tá? Então, gurias, essas reações, né, que a ansiedade, assim, ela traz pra gente, elas estão muito relacionadas a eventos do dia a dia. Por isso que é tão difícil a gente ficar inerte muitas vezes diante a esses eventos. Por exemplo, você vai ter uma entrevista de emprego, você vai ter uma prova difícil. Sempre que você for exposta a algumas situações assim de vida, que você vai ter que lidar com aquele desconhecido, com algo que de repente você tem medo. A ansiedade também pode se manifestar com um medo muito grande em alguns momentos. Então ela vai se manifestando assim ao longo do dia também. Por exemplo, você acorda de manhã, mas sabe que à noite você vai ter assim uma reunião super importante, que você tem que dar o seu melhor, que você estudou um monte para aquilo, e aquela ansiedade vai aumentando. Então assim, o que a gente vai fazer? Eu queria começar falando para vocês que é claro que existem estratégias, ferramentas, mas eu queria falar, gurias, que é natural, tá? E por que assim que a ansiedade está tão presente no nosso dia a dia. Então, a gente entendendo o que é a ansiedade, né, que são essa série de reações que eu falei pra vocês, a gente vai falar um pouquinho aqui depois, tá? Eu quero falar como que ela pode se manifestar no dia de vocês. Pode ser que você seja uma mulher que não se considera ansiosa. A gente vai falar sobre isso também, tá? Porque a nossa sociedade, ela acaba normalizando alguns sinais, gurias, como se eles não fossem tão importantes, e acaba só valorizando sinais mais severos, como, por exemplo, quando você já tá lá com um quadro quase de um transtorno de ansiedade mesmo. Mas tem alguns sinais da ansiedade que quanto mais a gente começa a mapear, a gente vai diminuindo a chance de evoluir para algo mais sério, tá? E essa ansiedade do dia a dia, a gente consegue controlar ela com pequenos hábitos, tá? Que eu quero falar hoje aqui para vocês, tá bom? Tô vendo aqui a aluna minha, Matilde, querida. Que bom te ver aqui, Matilde. Compartilha aqui também com as colegas, com as gurias aqui agora, né? Que estão aqui na nossa aula de hoje. Como que é pra ti? Falem pra mim, assim, eu tô vendo aqui alguns comentários, vocês falando que é importante esse tema, porque realmente, assim, é um dado que eu achei bem preocupante. Eu quis trazer alguns dados para vocês perceberem o quanto que a gente precisa falar mais sobre a ansiedade. O ano passado, gurias, a OMS relatou, né, fez um relatório falando que o Brasil, ele era o país mais ansioso do mundo, assim, e nessa pesquisa eles falam que vários fatores estão associados a isso. A gente sabe que a ansiedade
Então, assim, por que acontece a ansiedade, né? Por que ela acontece? Por que ela é tão presente na nossa vida? Por várias questões. Então, assim, a gente pode começar falando de questões internas. Quais são essas questões internas? Por mecanismos fisiológicos mesmo do nosso corpo, tá? Por mecanismos emocionais, mentais e também externos. Então, assim, o contexto de vida que a gente está inserido, por exemplo, o que a gente viveu, né, desde lá de que começou tudo isso, a questão de fecha tudo, a pandemia, isso gera uma ansiedade, assim. Então, houve um aumento muito grande da ansiedade nesse período que a gente viveu de tanta incerteza. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu quero até dar o meu relato para vocês aqui, como que isso aconteceu comigo, como que eu lido com a minha ansiedade. A quarentena, ela despertou muito isso em mim, assim, eu sei que em muitas de vocês também. Então, a gente não tem como dizer assim, a ansiedade, ela acontece só por esse fator. Por exemplo, tá? Algumas carências nutricionais, gurias, elas podem ocasionar ansiedade, né? Então, algumas desregulações hormonais podem acarretar um nível maior de ansiedade, mas não é só isso. Então, a gente precisa sempre pensar, assim, nesse estilo de vida que eu sempre proponho pra vocês, assim, com mais atenção, né? Pra gente conseguir lidar melhor com ela, tá? E aí, eu também queria pontuar para vocês que eu vi também um estudo que eu achei bem interessante, quis trazer aqui, que foi um estudo feito pela Universidade do Rio, tá? E eles fizeram um estudo, viram que muitas pessoas, a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade no Brasil são mulheres. E vejam como que esse dado também é um dado que a gente precisa olhar para ele, assim. Por que será que as mulheres são tão acometidas pela ansiedade? E eu sempre, quando toco aqui no ponto para vocês, que eu falo assim, não comecem uma dieta nessa segunda-feira, é justamente porque eu sei que vocês já têm tantas preocupações, né? Falando aqui, claro, de dietas restritivas, de novas teorias, assim, ao redor da nutrição. Eu sempre tento ir contra esse terrorismo, assim, em relação a muitos alimentos que acaba adoecendo muitas mulheres. E eu sei, gurias, eu converso aqui com centenas de vocês, eu tenho centenas de alunas, mulheres, assim, que eu converso diariamente mesmo, diretamente, e eu vejo o quanto que a alimentação, quanto que as dietas que elas já fizeram por anos acabou contribuindo muito para que elas se tornassem mulheres mais ansiosas. E eu quero saber se alguma de vocês aqui já passou por isso. Eu vi que tinham algumas alunas minhas aqui, gurias. Se tiver aluna do Método 3P aqui, comentem. Compartilhem também a vivência de vocês. Vocês já fizeram alguma dieta restritiva? Vocês perceberam que enquanto vocês estavam ali numa restrição alimentar, vocês ficaram mais ansiosas? Contem pra mim, porque isso tem relação, tá? E aí eu queria muito que vocês pensassem, fizessem um exercício assim de pensar quais são, gurias, os gatilhos da ansiedade de vocês. Cada mulher vai ter o seu gatilho. Por que eu tenho sempre tanto cuidado aqui quando eu falo alguns assuntos, principalmente também quando a gente fala em pontos assim relacionados ao emagrecimento? Eu recebo muitas mensagens de mulheres que me falam: eu engordei tantos quilos na quarentena, engordei muito na quarentena, né? Quero emagrecer X quilos. Eu sempre falo pra vocês a questão da balança também, que me perguntam muito: posso me pesar todo dia? Posso me pesar todo dia de manhã quando eu acordo? Vocês sabem, quem tá aqui há mais tempo sabe a minha opinião. A balança, gurias, ela é um marcador ali, ela vai te dar um parâmetro em números de como que tá hoje ali o seu peso unicamente, mas não me fala sobre a sua saúde, tudo que tá ali. Então eu acredito que, assim, pra você se pesar todo dia, só se você, por exemplo, é uma pessoa que tá em busca aí de alguma competição, se é uma atleta, aí até pode fazer algum certo sentido. Mas se você é uma mulher que quer emagrecer com saúde, mantendo essa saúde física e emocional, não há necessidade de se pesar todo dia. Por que eu falo isso? Quando a gente fala em ansiedade, a gente falou, né, gurias, o que é a ansiedade, por que ela acontece, a gente precisa entender também quais são os gatilhos que desenvolvem a ansiedade. Cada mulher vai ter o seu, tá? Mas a balança, para muitas mulheres, é um gatilho para ansiedade. Então, se você é essa mulher que sempre que se pesa, já se sente assim, sabe, um pouquinho angustiada, de repente porque queria eliminar mais peso, não conseguiu, a balança é esse gatilho para você. Então, não faz sentido nenhum você se pesar todo dia. Faz um espaço de tempo. Eu, inclusive, não gosto de trabalhar assim com essa questão da balança como o grande prêmio que vocês vão ter, só com a perda de peso. Até vocês começarem a perder peso, muitas vezes tem outras
conquistas que já precisam ser comemoradas, porque senão parece que só a perda ali, só que quando você elimina X quilos, que era o que você queria, você vai estar ali satisfeita, e isso acaba gerando mais ansiedade. Então, quando a gente fala na ansiedade ali versus, né, o processo de uma alimentação mais saudável, de um emagrecimento, é preciso mapear esses gatilhos, tá? Claro que, como eu falei antes, né, podem ser, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, também pode gerar um pouquinho de ansiedade. Por mais que seja uma coisa muito boa, pode ser que você fique um pouco ansiosa, mas esse é um tipo de ansiedade que é mais fácil de ser manejada, assim. Agora, vão ter episódios, vão ter eventos na vida de vocês que vocês vão, por exemplo, ficar com medo do que vai vir, assim. Você vai ter aquele misto, né, de medo do desconhecido. Então, como que você pode manejar isso sem precisar descontar na comida? Por quê? Assim como existem esses gatilhos, o nosso organismo, a gente aprendeu, gurias, desde muito novinha, a ter a alimentação, né, a comida em si, assim como uma recompensa das coisas. Então, quando você tirava nota boa, quando você comia todo ali o almoço, você ganhava o doce. Então, o seu cérebro pode ser que até hoje ele funcione assim por recompensas. Então, o que acontece? Quando você tá ali um pouco ansiosa, vai acontecer alguma coisa que você não tem muito domínio e aquela coisa passa, pode ser que assim que passa você quer comer para comemorar, e enquanto não passa aquilo ali, você quer comer para ir afogando, né? Aquela mágoa, aquela ansiedade que tá ali. E não é assim que a gente vai conseguir controlar a ansiedade, tá? É isso que eu quero pontuar muito aqui pra vocês. Então, primeiro exercício que eu passo, assim, que vocês façam internamente, assim, qual é o gatilho de vocês? Será que é quando você vai num encontro da família? Eu tenho muitas alunas que me falam isso, assim, Maia, o meu problema é quando eu vou em encontros familiares, assim, que eu já sei que vai pipocar tal assunto e aquilo já me deixa muito ansiosa, eu passo a semana inteira ansiosa com aquilo. Então, pode ser que esse evento seja um evento que você precisa ter atenção. Ó, aqui a Matilde falou, minha ansiedade melhorou muito depois das aulas, que bom. Já penso a ansiedade num contexto diferente. Exatamente isso, gurias. Lá dentro do método a gente aprofunda um pouco mais, mas como eu sempre falo aqui pra vocês, nem todas conseguem entrar dentro do método. A gente tem vagas limitadas mesmo, e a ideia dessas aulas semanais aqui é que eu possa entregar o meu melhor conteúdo pra vocês também, assim, porque eu percebo o quanto que isso melhora a alimentação de vocês, a saúde de vocês, quando vocês começam a ter o conhecimento de saber, por exemplo, que a ansiedade não é algo assim, que é só você que sente. Só você que chega de noite tá ansiosa, no final de semana, ali no domingo, que eu sei que muitas ficam naquela ansiedade de começar a semana, isso é algo humano. A ansiedade nos torna quem nós somos, né? Então, assim, é preciso que vocês saibam identificar isso e depois pra gente poder manejar, tá? Então, agora a gente vai falar, gurias, alguns desses efeitos. Quais são, então, os efeitos da ansiedade? O que isso acontece? Eu quero dar alguns exemplos pra vocês. Então, assim, eu vou dar o meu, tá? Pra vocês conseguirem, pra ilustrar melhor, assim. Quando aconteceu, gurias, a pandemia, eu que não me considerava uma mulher tão ansiosa, assim, a minha ansiedade, é claro que todas nós temos ansiedade, tá? Deixando isso bem claro, mas eu tinha uma ansiedade mais controlada, assim, conseguia lidar melhor com isso, com as minhas práticas, atividade física e tal. Sabem a síndrome daquele pezinho que balança o tempo todo, assim, que fica o tempo todo tremendo? Eu fui uma adolescente que tinha muito isso, assim, e ali que eu comecei a mapear já a minha ansiedade. Então eu comecei a trabalhar muito isso, depois ali, né, com terapia, com outras práticas também. Cheguei na vida adulta conseguindo lidar um pouco melhor com ela. Mas quando veio a pandemia, parece que tudo assim foi meio que pro ar. Então, muitos projetos que eu tinha na época, eu tava começando um negócio do zero, era um negócio físico que a gente teria que fechar. Então vocês imaginem como que isso não ressoou assim pra mim, né, com pessoas envolvidas. Então foi muito complicado naquele momento, assim, por mais que eu soubesse o quanto que aquilo era natural, tem momentos na vida que a gente não consegue realmente controlar o quanto a gente gostaria, por mais que a gente tenha as estratégias. Mas o que aconteceu? Na alimentação, já que eu já falei aqui que eu tenho uma alimentação hoje que não é baseada em restrição, mas em nutrição, na alimentação não é algo que vai me dar um gatilho assim para eu descontar na comida. Então a minha alimentação eu consegui manter porque eu já tinha ressignificado essa relação com a comida. Mas aonde que vai ser ali, aonde que vai ser o efeito da ansiedade na minha vida quando eu sinto muito ela? No meu sono. Então eu sou aquela mulher que quando eu tô ansiosa
eu não consigo dormir. Eu posso estar assim, ó, acabada, posso fazer o que for. Não tem jeito, eu deito na cama e não consigo dormir. Então eu fico me revirando, então afeta muito a qualidade do meu sono e, consequentemente, afeta muito também ali o meu ciclo, né, circadiano, assim. Então isso é algo que a gente precisa modular. O que eu faço com isso? Assim, vou modulando, claro, através de estratégias nutricionais, vou colocando ali mais chás, mas isso não quer dizer que eu não vai sentir, que não vai ter um dia, por exemplo, como teve, né, umas semanas que nós passamos naquela época de não saber se fechava tudo, se abria, o que a gente ia fazer, é que a gente vai conseguir lidar. Então eu queria que vocês identificassem, assim, primeiro, qual é o gatilho que gera a ansiedade de vocês e depois, qual é o efeito. O que você faz quando você tá ansiosa? O que você procura? Você fica muito irritada? A irritabilidade, gurias, também é um dos efeitos, tá, da ansiedade. A questão do sono, como eu falei pra vocês, ganhar muito peso, porque come muito, né? Aquele comer transtornado, que eu já falei pra vocês, o que é esse comer? É aquele comer que você come com a barriga doendo, que você não tá nem sentindo mais a comida, mas é como se fosse uma punição mesmo, tá? Também é um efeito da ansiedade. Também vocês podem pensar aquelas oscilações de humor. Eu sei que muitas passam por isso, assim, você nem sabe o que você tá sentindo, você não consegue identificar a emoção, se você tá feliz ou tá triste, assim, sabe aquela coisa? Isso também é um dos efeitos da ansiedade, assim, então tentem identificar no comportamento de vocês quais são, porque quanto mais conhecimento a gente tem, gurias, sobre tudo, né, sobre alimentação, sobre ansiedade, mais vocês vão conseguindo, assim, tanto visar esse emagrecimento, eu sei que a grande maioria de vocês aqui no meu perfil buscam esse emagrecimento, algumas querem hipertrofia, mas assim, 99% de vocês que estão aqui querem a melhora da qualidade de vida, né? E eu proponho isso para vocês através da alimentação, dos bons hábitos, então eu quero trazer isso aqui hoje para vocês, tá? Eu anotei para não esquecer, e caso eu não conseguisse abrir aqui a caixinha de uma das perguntas que eu recebi, que me falava assim: o meu problema para emagrecer é a ansiedade, né? Eu faço tudo certo, mas eu fico ansiosa e acabo sempre descontando na comida. O que a gente pode pensar, gurias? Qual é o jeito? Eu quero falar pra vocês 2 jeitos, tá? O jeito errado da gente lidar com a ansiedade e o jeito certo. E eu quero muito que vocês percebam qual o jeito que vocês estão usando aí na alimentação de vocês, tá? Se é o jeito certo ou se é o jeito errado. Então vamos começar falando como que vocês não devem fazer. Se você é essa mulher que fala assim: eu faço tudo certinho, mas aí eu fico ansiosa, como demais, não consigo emagrecer, não consigo manter o peso, o que você deve pensar? A primeira coisa, você não deve fazer uma dieta restritiva. Primeiro, essa fala, né, de que assim, o meu problema é a ansiedade, não consigo emagrecer por isso, já me mostra que essa é uma mulher que um dos gatilhos dela, né, para ficar mais ansiosa é a alimentação. Então, a primeira coisa que você não deve fazer é restringir os alimentos, nenhum tipo de dieta, tá? Nem a dieta low carb, nem a dieta da proteína, muito menos a dieta da proteína. Quando a gente fala, gurias, em modulação hormonal, principalmente, e você faz uma dieta tal da proteína, a dieta da proteína, gurias, ela é muito rica em glutamato. O glutamato, ele é péssimo, tá? Para questões ali hormonais, fisiológicas, inclusive pode aumentar a sua ansiedade, então evite restringir, tá? Se você é uma mulher que tem esse desafio aí em relação à ansiedade, não faça nenhum tipo de restrição, tá? Isso realmente vai piorar muito, assim, a sua ansiedade. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai entrar na mentalidade da dieta. Como é que é a mentalidade da dieta? Durante a semana eu como tudo ali restrito, né? Faz aquelas porcentagens, passo o dia inteiro pensando em comida porque não pode comer isso, e a caloria, e a dos macros, e a dos pontos, e aí cada dia é uma nova. E são tantas coisinhas pequenas que vocês têm que se preocupar, gurias, tantas coisas assim que não fazem tanto sentido lá no objetivo final, que é o emagrecimento de vocês, que vocês acabam desfocando do dia pensando só em comida. Então, como que a gente emagrece com saúde, visando longo prazo, sem restrição, gurias? Principalmente restrição de macronutrientes, que é o que essas dietas geralmente proporcionam, né? Que é restringir a proteína, ou restringe muito a gordura, ou restringe muito o carboidrato. A grande maioria das dietas, né, elas são hiperproteicas, né, mas a gente sabe que não deve ser assim. Inclusive, para quem nunca me viu falando sobre isso, gurias, a base da nossa alimentação devem ser os carboidratos, tá? Isso para todos. Então, assim, fazer dieta que reduz muito carboidrato tá indo, inclusive, contra aí as diretrizes nutricionais, tá? Então, não façam isso. Então, o que vocês vão fazer? Qual seria
Aqui tem outro ponto, outra pergunta que eu anotei, foram 2 perguntas, tá? Que eu queria falar pra vocês. A primeira é essa, né? Não consigo emagrecer porque sou ansiosa. Então a primeira coisa que eu peço pra essa pessoa fazer, não faça uma dieta restritiva. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais. A segunda pergunta que eu sempre recebo, gurias, sou muito ansiosa e acabo descontando sempre no doce, acabo comendo muito doce. Depois eu quero fazer uma aula só sobre doce com vocês, mas aí a gente deixa pra um outro momento, tá? Só hoje, assim, pra quem sente que quando tá ansiosa come muito doce, eu quero falar pra vocês 3 estratégias nutricionais, tá? E uma que é mais baseada ali no estilo de vida de vocês. Queria muito que quando batesse aquela ansiedade, gurias, assim, principalmente quando você tem um evento, quando você tem algo, quando você vai ativar aquele gatilho. Lembrem sempre de saber qual é o gatilho de vocês, tá? Mas aproveitem e me falem aqui se mais alguém tem essa questão, né, com o doce, que sente que quando tá ansiosa, a primeira coisa que busca é o doce. Se isso acontece com vocês, gurias, a gente vai conversar assim primeiro, tá? Com 3 estratégias que vocês podem fazer. A primeira estratégia, a gente vai agir nesse mecanismo interno da ansiedade que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei lá no começo da live que a ansiedade ela acontece por mecanismos internos e externos também. Ela pode ser desencadeada. Então vamos agir aqui no que a gente pode controlar. O que vai acontecer fora, gurias, a gente não tem controle, mas o que acontece dentro da gente, a gente tem controle. Então vamos controlar o que acontece com a gente, tá? Então assim, tô ansiosa, deu muita vontade de comer doce. Pensem sempre nesses 3 pontos. Qual é o primeiro que eu sugiro muito que vocês façam? Inclusive, eu fiz uma live com uma amiga minha, psicóloga, a Bru, e ela fala muito sobre isso também. Depois eu até posso linkar ali nos stories para caso alguém queira ver. Mas eu acho muito interessante essa visão e eu também defendo muito essa visão junto com ela, tá? Qual é? Que se você tá com muita ansiedade, um ponto principal, gurias, que vai ajudar muito e é hormonal isso, é você saírem de casa e dar uma caminhada. Dá uma caminhada perto do prédio, perto da casa. Quem fizer academia, puder ir na academia, vai na academia. Mas se você não tá afim de ir na academia, só sai pra dar uma caminhada. Quem tiver pet, cachorrinho, dá uma volta com seu cachorro. Por que a gente propõe isso? Por que isso auxilia na ansiedade? Quando vocês saem, gurias, tá? Se for uma caminhada aí de 20, 30 minutos, vocês já vão estar ali exercitando o corpo de vocês. Não deixa de ser um exercício físico. A gente sabe que é um exercício físico, claro. Se você for pra academia, nem se fala. Então, assim, se você der essa caminhada, o que você faz? Você produz, então o seu organismo vai produzir, isso independente de você estar ansiosa ou não, ele vai produzir ali hormônios de bem-estar, então aquela sensação de ficar endorfinada, né? Quem aqui que nunca saiu, foi pra academia braba? Eu sempre, né? Vou pra academia assim, não querendo ir, mas volto de lá me sentindo, nossa, que bom que eu fui. Isso não é psicológico, gurias, é algo fisiológico. A gente produz ali realmente essa sensação, né? Esse hormônio pra gente ficar numa sensação de bem-estar, de prazer. Então a caminhada auxilia muito isso. Você vai substituir o doce, porque quando você pensa no doce e está ansiosa, você está buscando um prazer. Então tente fazer algo que vai te dar um prazer. Aí pode ser que você me fale assim, eu não posso me exercitar, eu tenho questões ali, eu sei que muitas de vocês têm aqui, né? Mas aí, por exemplo, eu não posso me exercitar porque eu tô machucada, né? Ou enfim, alguma questão articular. O que eu falo pra vocês, gurias? Façam algo que vocês gostam de fazer, que não seja comida. Então, eu sempre exercito muito isso com as minhas alunas, tá? Todas nós, gurias, a gente precisa ter na nossa vida, assim, alguma espécie de ritual de autocuidado. Né? Eu tenho lá o ritual do autocuidado que eu desenvolvi no método 3P, mas basicamente o que ele é, o que eu proponho lá? Que vocês consigam ter momentos do dia de vocês. Um momento pode levar assim 10 minutos, não precisa ter tempo. Eu sei que a grande maioria de vocês, assim como eu, a gente tem uma rotina que realmente não para, assim, mas 10 minutos eu sei que vocês têm, assim. Então deu aquela ansiedade, vai para aquele ritual que você já faz. O que pode ser esse ritual? Pode ser uma escrita, pode ser algum exercício que você faz de pranayama. Para quem nunca ouviu falar em pranayama, são respirações alternadas que a gente faz no yoga, é muito bom. Pode ser um alongamento, coisas que você não vai precisar, né, de muito ali impacto para quem tem problemas de não poder se exercitar. Eu sempre toco nesse ponto porque eu sei que muitas não podem se exercitar, geralmente por questões de saúde, mas também por tempo, mas não é por isso que você vai ter que sempre atacar o doce, tá? E aí agora, o segundo ponto muito importante que eu queria que vocês pensassem, que eu quero que vocês façam, assim, antes de comer esse doce, eu quero muito que vocês pensem assim, gurias.
aí de novo, né, falando nessa questão interna, fisiológica. Quando você tá ansiosa e você tem muita vontade de comer doce, isso é um sinal pra mim, né? Pra quem tá conhecendo vocês, isso é um sinal. É um sinal de quê? Assim, pode ser alguma carência nutricional, mas também pode ser que você tá com uma baixa serotonina no seu corpo. Como que a gente pode aumentar essa serotonina? Existem várias maneiras que a gente consegue fazer isso, mas a que eu gosto muito de propor para vocês é através da alimentação. Então, como que vocês fazem para melhorar essa serotonina no corpo? Vocês vão consumir alimentos, então agora a gente entra mesmo no que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de alimentos, do poder dos alimentos para vocês, o quanto que eles são essenciais durante o processo, tanto de manejo da ansiedade, quanto de melhora de hábitos, de emagrecimento. Então, quais são os alimentos, gurias, que eles vão melhorar a produção de serotonina no corpo de vocês? Só para quem nunca ouviu falar em serotonina, tá? Ela promove para o nosso corpo aquela sensação de prazer. Em alguns lugares, se vocês colocarem por aí, vocês vão encontrar que é o hormônio da felicidade, tá? Então, aonde que a gente encontra a serotonina? Como que a gente fornece para o nosso corpo? Quais são os alimentos? São os alimentos ricos em triptofano, tá? O triptofano auxilia, né, com que haja essa produção aí, esse aumento de serotonina no nosso corpo. Então, onde é que a gente vai encontrar esses alimentos? Em alimentos como a banana, especialmente nos carboidratos complexos, tá? Quais são os carboidratos complexos? Aqueles carboidratos que a gente deve fazer a base da nossa alimentação, que além de nos fornecerem fibras, eles evitam picos de açúcar no nosso sangue. Então, a banana, a pera, tá? O grão de bico, a aveia. Por que vocês me veem tanto falando de aveia aqui pra vocês? A aveia possui diversos benefícios, gurias. Quando a gente coloca no Google acadêmico para pesquisar só artigos científicos, a gente vê a quantidade de benefícios que ela tem, tá? Vou tomar uma aguinha, porque senão eu falo e não tomo água. Então, gurias, assim, incluam esses alimentos. O cacau, olhem que maravilha. Isso é um ponto também, sempre me falam. Tô ansiosa, vou comer um chocolate. O cacau, gurias, então aquele chocolate, né, por exemplo, 70% cacau, ele é rico em triptofano, vocês podem consumir. Vejam que maravilha. No final da live eu vou dar uma estratégia, tá, que vocês já podem utilizar amanhã, inclusive, com cacau, com chá, para modular tanto a serotonina quanto a dopamina no organismo de vocês e, consequentemente, controlando a ansiedade. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui, se vocês forem incluindo e mantendo na rotina de vocês, a tendência é que vocês consigam controlar cada vez mais a ansiedade, tá? E aí, gurias, agora a gente vai falar assim, aí eu falei, né, a primeira estratégia, a segunda e agora a terceira. Qual é a terceira estratégia quando der muita vontade de comer doce? Gurias, quando der muita vontade de comer doce, você não vai conseguir caminhar, você não tem banana em casa, você quer o doce, tudo bem. Você tá ansiosa, né? Você tá naquele momento, tá sentindo ansiedade, você tá ali, não consegue parar quieta, tá só pensando naquele futuro, lembrando também que a ansiedade, ela é uma reação, gurias, que ela tá zero na presença, né? Ela tá muito relacionada a algo que não aconteceu, algo que a gente não sabe se vai acontecer, tá muito relacionado nesse futuro. Então, qual que é uma estratégia que a gente faz muito quando a gente pratica uma nutrição consciente, o comer com atenção plena? É você vir pro presente. A melhor maneira, gurias, de vocês trabalharem a ansiedade, claro que deixando claro aqui isso, né, sempre, além de vocês terem acompanhamento psicológico, eu falei mais cedo aqui da Bru, né, minha amiga psicóloga, que inclusive dá uma aula lá no Método 3P, se tiver alunas minhas aqui, gurias, e vocês não tiverem assistido ainda a aula da Bru, assistam lá, que auxilia demais, tá? Então, para quem já tem acompanhamento psicológico, é essencial, para quem não pode ter, tá? Vão aliando, assim, essas estratégias até vocês conseguirem procurar ajuda, porque é claro que vai melhorar muito, né? Acompanhamento nutricional também é super importante para mulheres que se sentem muito ansiosas e não sabem como lidar ali em relação à alimentação. Essas estratégias que eu tô dando aqui, claro que são estratégias mais globais, mas sempre que vocês tiverem ali um acompanhamento visando realmente a individualidade de vocês, os resultados vão ser incríveis também, tá? E aí, gurias, agora vamos chegar nesse ponto 3, que aqui a gente vai entrar muito numa técnica de comer com atenção plena, tá? O que a gente faz? Deu muita vontade de comer doce, o que você vai fazer? Primeiro você vai vir pro presente, tá? Eu sempre falo isso para as minhas alunas, para todas vocês também aqui nos stories, e quero reforçar muito aqui. Sempre comer em presença, gurias. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas em momentos de ansiedade é fundamental. Então, se você é uma mulher que sofre muito com ansiedade, já diagnosticou lá qual é o seu gatilho, né? O seu maior gatilho da ansiedade nesse momento,
porque a nossa vida muda e os gatilhos vão mudando também. Então você identificou isso. Antes de comer o chocolate, o que você faz? Você vai sentar, você vai pegar o chocolate, não tem nada aqui pra mostrar, mas você vai pegar lá o seu chocolate, tá? Vamos pegar esse aqui, um marrom aqui, um post-it aqui. Vai pegar lá o seu chocolate, tá? De preferência, mesmo que você tá pensando assim, eu vou comer toda a barra de chocolate, eu peço que você faça o exercício. Vai lá na cozinha, pega só um quadradinho de chocolate, tá? Pensa que depois você vai comer todo ele, mas pega só o quadradinho primeiro, você vai sentar confortavelmente na sua sala, em algum lugar que você goste, de preferência sem TV, sem celular, tá? Sem ninguém ali na sua volta, no seu quarto, onde for. E você vai pegar esse chocolate e você vai comer ele. Mas antes disso, tá? Você vai respirar por 3 vezes. Então você vai inspirar, tentar segurar, se vocês nunca fizeram respirações assim mais profundas, que eu sei que a maioria não faz isso, vocês vão inspirar e expirar por 3 vezes antes de comer essa barrinha aqui de chocolate, tá? E eu não tô dizendo que é pra vocês não comerem mais que isso, mas vai só com essa barrinha. E aí eu quero que vocês inspirem ali e expirem profundamente. O que esse exercício vai fazer? Pode ser que se você tá muito ansiosa, seja um grande desafio, mas te desafia a fazer isso. Porque a gente se desenvolve, gurias, nos desafios. Então façam, inspirem, expirem profundamente. E o que isso vai fazer ali com vocês? Trazer vocês para o momento presente. Então, enquanto que a ansiedade te coloca muito lá em algo que não aconteceu e aquilo te gera sensações fisiológicas, então não é uma bobagem. A ansiedade, ela é algo real, ela é algo que se manifesta na nossa vida. A gente já falou lá no começo da live o quanto que as mulheres sofrem com a ansiedade. Por que será que mais as mulheres, né? Falaremos também mais sobre isso. Dei uma pincelada ali, né? Mas quero falar mais com vocês, assim, eu quero muito fazer esse trabalho para que vocês consigam melhorar a ansiedade, né? Para que nos próximos estudos não sejam sempre as mulheres sofrendo com isso, sabe? Que diminuam esses números para que a gente consiga se equilibrar ali, né? Com isso, assim, eu vejo que as mulheres têm tantas imposições de corpo, de padrão, que isso gera também uma ansiedade, tá? E muitas vezes eu quero que vocês lembrem, gurias, que isso aqui é só o chocolate, não é isso aqui, poderia ser, mas assim, que é só o chocolate, vocês vão poder comer ele, tá? Ele não vai sair fugindo. Mas antes, comam ali nessa presença, porque o que isso vai fazer? Pode ser que na primeira vez você coma esse pedacinho e queira o chocolate inteiro, tudo bem. Mas conforme você vai trabalhando mais essa inspiração, você vai ver que você vai começar a ter mais atenção ao comer, primeiro ponto. E quando você tem mais atenção ao comer, você diminui o comer transtornado. Porque o comer transtornado, comer compulsivo, ele está muito relacionado à perda total de controle, né, que você tem ali por estar nesses momentos aí, mais com a mente mesmo flutuando ali, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui pra mim. Ó, estão falando aqui, deixa eu ver. Ó, a pasta de amendoim vocês falaram. Pode ser, vocês podem utilizar como consumir a aveia. Ah, Socorro perguntou, que bom que vocês ajudaram aqui nos comentários, já vi que as gurias responderam. Perfeito, pode consumir a aveia então no mingau de banana, pode consumir numa vitamina. O leite, inclusive, gurias, pra quem tá sem leite em casa, eu vi que a Socorro falou, se vocês forem fazer uma vitamina de banana, ao invés do leite dá pra colocar água. Coloca água, aveia e banana, um pouquinho de canela, fica maravilhoso. Leite de aveia eu ensinei a fazer, tá ali no meu perfil também, Socorro, depois dá uma olhadinha, se tu colocar assim... Eu acho que eu coloquei hashtag A Saúde Consciente Leite ou receitas. Vocês encontram lá uma série de receitas, tá? De leites, vegetais, de tudo. Obrigada aí pras gurias que ajudaram, se responderam. E então, falei, né, sobre essas 3 estratégias, falamos então sobre essa técnica, né, do comer com atenção plena, que é muito importante. E aí, como eu falei pra vocês, a gente falou do jeito errado, né, e agora eu quero falar, então, aprofundar um pouco mais nesse jeito certo, que além dessas 3 estratégias, gurias, qual que é o jeito certo da gente realmente manejar a ansiedade, com a alimentação ali, né, para não descontar na alimentação, para evitar que vocês tenham um pico de insulina, para evitar que vocês ganhem peso, né, para realmente vocês consigam manter a saúde de vocês. Ponto crucial, gurias, assim como eu falei, para vocês evitarem essas restrições alimentares, então as dietas, vocês também precisam evitar os excessos.
Assim como a restrição não é interessante para a ansiedade, o excesso também não é. Quando a gente fala em excesso de qualquer alimento, gurias, excesso, quando é mais do que você precisa no seu dia, a gente vai entrar em vias ali de inflamação para o nosso corpo e isso não é interessante. Então, sempre tentar manter aquele equilíbrio e, por exemplo, um dia que você exceder um pouquinho, não vai ser aquele dia que vai te deixar mais ansiosa, tá? Mas aí você vai modulando ali nos próximos dias. Eu quero dar uma estratégia pra gente modular essa ansiedade ao longo do dia. Já estamos quase a 1 hora aqui, eu não falei nem a metade do que eu tinha me programado pra falar. Mas eu quero ver com vocês se vocês topam que na próxima semana a gente pode fazer uma parte 2 dessa live. O que vocês acham? E aí eu trago mais conteúdo pra vocês, porque eu até tinha pegado aqui algumas coisas que eu queria mostrar pra gente fazer algumas estratégias juntas, porque quando a gente fala em ansiedade, alimentação, emagrecimento, gurias, é um tema muito amplo, assim, que realmente em 1 hora é muito desafiador de falar. Eu tentei trazer os pontos principais, mas a gente pode fazer uma parte 2, tá? E aí eu coloco mais o conteúdo. Ainda também quero dar algumas indicações pra vocês de livros, tá? De profissionais também que vocês podem procurar, assim, para acompanhar o conteúdo aqui, porque auxilia muito a gente se munir de pessoas, de informação, auxilia muito no manejo da ansiedade. O que vocês não devem pensar sobre a ansiedade, gurias, que ela é uma bobagem? Não pensem isso, sabe? Porque é algo muito sério, é algo que a gente precisa falar. Então, se alguém falar, se você falar, eu tô ansiosa, não, isso não é nada, isso aí é estresse do dia a dia. Inclusive, o estresse é um dos gatilhos da ansiedade também, tá? Ó, alguém colocou aqui, emagrecer depois dos 40 é mais complicado. Gurias, o que eu quero falar pra vocês assim, quando a gente pensa, né, claro que a idade, ela interfere durante o processo de emagrecimento, mas quando você tem mais de 40 anos e você consegue realmente melhorar ali o seu comportamento alimentar, estratégias alimentares, vai vir o emagrecimento, tá? Fiquem tranquilas, eu tenho muitas alunas que têm mais de 40 anos e emagreceram, sem dieta, sem sofrimento, se alimentando bem, tá? Então aqui, pra quem tá aqui, eu acho que é a Maria que tá aqui, talvez, Dona Maria, acho que é a Explosão de Sabor Dona Maria, vem pras minhas lives, vem aqui toda segunda-feira, lembrando que toda segunda-feira às 19h19 eu vou estar aqui entregando o meu melhor conteúdo para vocês, para poder auxiliar mesmo, assim, e tirar também algumas dúvidas e principalmente, assim, desmistificar, gurias, o que é um emagrecimento, porque eu vejo que é vendido como se fosse algo que vocês precisassem sofrer, restringir alimentos e muito pelo contrário, tá? Então, assim, o jeito certo de vocês controlarem, manejarem a ansiedade, então, são esses pontos que eu falei, investindo em alimentos ricos em triptofano e aqui evitando os excessos. E como que a gente evita os excessos, gurias? Tendo uma alimentação, né, tendo um padrão alimentar mais equilibrado. Então, você conseguindo montar refeições ao longo do dia que forneçam para o seu corpo, por exemplo, todos os nutrientes. Porque se você começa de manhã fazendo uma refeição rica nos nutrientes essenciais, né, nos alimentos que você precisa para viver, a tendência é que você não chegue à noite com falta de nutriente. Porque às vezes, né, quando você ataca lá a geladeira para comer tudo que tem, é porque você tá mesmo ali com uma falta de até algum nutriente. Às vezes pode ser um magnésio, algum micronutriente ali te dá uma vontade de doce. E como que a gente evita essa falta de nutrientes? Distribuindo muito bem eles durante a refeição. Então, acordar de manhã, ao invés de comer só um ovo, por que você não faz ali, como uma de vocês comentou, né? Faz um mingau ali, pode ser um mingau de banana, pode ser um mingau de morango, coloca ali uma fonte de triptofano, que nesse caso pode ser a aveia, pode colocar um pouquinho de canela, pode colocar um cacau. No almoço, ao invés de fazer aquela refeição ali, frango, batata doce, não, faz um prato completo, sabe? Que também eu posso ensinar aqui como montar em outra live. Então, assim, evitar as restrições, evitar os excessos e ter uma alimentação, assim, mais equilibrada durante o dia, tá? E em estratégias nutricionais, gurias, tem alguns pontos também que eu poderia ampliar um pouco mais, mas pra gente não se passar muito, a gente vai conversando. Eu vi que alguém aqui falou que queria mesmo uma segunda parte. Vocês estão entrando muito aqui, eu não consigo ver o que tinha ficado pra cima. Mas a gente pode fazer sim essa segunda parte. Se a gente não fizer na semana que vem, a gente pode fazer depois. Mas acho que faz sentido a gente fazer semana que vem. Eu até tinha pego aqui, ó, o garfo e a faca, porque eu ia ensinar uma estratégia pra vocês com o garfo e com a faca. Mas aí semana que vem a gente pode fazer, tá? E aí eu posso mostrar pra vocês essa estratégia pra gente ter mais tempo na próxima semana, pra gente conseguir aprofundar um pouco mais.
Mas eu queria muito pontuar, assim, pra vocês, gurias, o que vocês podem fazer amanhã, tá? Pra gente encerrar uma estratégia nutricional que ela vai fazer assim, ó, vai fazer com que vocês aumentem, né, a produção de serotonina, que é aquele hormônio que eu falei, do prazer, de bem-estar, a dopamina, que também nos fornece bem-estar. Para você que é uma mulher muito ansiosa, tá no seu processo ali, né, gostaria de emagrecer, queria eliminar ali tantos quilos, mas sente que a ansiedade está dificultando isso, ou para você que acaba descontando no doce, né, que me mandou mensagem, faz assim. Amanhã, por exemplo, a gente pode trabalhar muito, né, quando a gente fala em ansiedade, nessa modulação mais nutricional, em chás, em ervas, assim como tem outros nutrientes. Eu falei aqui mais do triptofano, na próxima aula eu posso falar mais de outros para vocês, mas em chás, tá? Eu vou falar só alguns. Por exemplo, vocês podem consumir na metade da manhã, tá? Isso. Na metade da tarde, esse chá que eu vou falar pra vocês. Pode ser ou um chá de erva cidreira, tá? Um chá de passiflora, que é o maracujá, pra quem nunca ouviu falar. Chá de cascas de romã. Eu sei que muitas de vocês têm romã em casa, porque um dia eu postei uma romã aqui. Muitas falaram, eu tenho, minha avó tem e tal. Quem tiver esse privilégio de ter romã em alguém, peguem a romã, comam a romã maravilhosa e guardem as cascas, tá? As cascas de romã, ela é maravilhosa, gurias. Esses chás que eu tô falando aqui, eles são chás adaptógenos. O que são esses chás? Eles modulam ali os nossos hormônios, eles nos fornecem uma sensação de bem-estar, né? Inclusive, nessa questão da ansiedade, utilizar ervas adaptógenas é algo muito bom, tá? E isso não é suplemento que eu tô falando, pelo amor de Deus, tá, guria? São ervas, muitas vocês encontram até no pátio, pra quem tem aí algumas plantas em casa, tá? Então, assim, pode ser o maracujá, pode ser a camomila, pode ser a erva cidreira, cascas de romã, como eu falei, tá? São excelentes. Teriam muitas outras que a gente poderia falar, mas essas aqui eu acho que tá bom pra começar, tá? Vocês podem utilizar, então, uma dessas ervas aí pra fazer um chá na metade da manhã, pra já ir modulando essa ansiedade, e ali na metade da tarde. E aí, o que você vai comer junto com esse chazinho? Você pode comer alguma coisa, você pode comer ou um daqueles alimentos que eu falei ali, uma banana com canela, perfeito, ou inclusive um chocolate, ó, tá aqui ele, ó. Não é, né? Mas poderia. Um chocolatezinho, tá? Aí você vai comer qual chocolate consumir? De preferência rico em cacau. Então, quanto mais rico em cacau, melhor. Esse chocolate que eu falo não é aqueles lá que vendem no mercado, cheio de ingrediente, né, gurias? É um chocolate com cacau, tem que ter cacau. Se você prefere fazer uma vitamina com cacau, também pode ser, tá? Fica maravilhoso, mas teria que ser ali uma fonte de triptofano. Eu tô falando do cacau porque eu sei que a maioria de vocês tem essa questão ali com o chocolate. Pode consumir o chocolate, vê que você não vai retirar. Se você utiliza o chocolate de forma estratégica, ele pode te auxiliar, inclusive, a modular, gurias, a sua ansiedade, a melhorar. Quando a gente fala, gurias, numa nutrição, né, realmente mais baseada na qualidade de vida, em longevidade, né, não só em você ficar se preocupando quando você já tá com o corpo inflamado, quando você já tem sinais reais de inflamação, né, quando você já tá com transtorno de ansiedade. Então, não vamos normalizar os pequenos sintomas. Roer unha é um sinal também de ansiedade, então fique atenta, qual é o seu sinal, né? Passar o dia inteiro pensando em comida também é um sinal de que você tá ansiosa. A comida, ela é maravilhosa, ela é a base, assim, praticamente de vários momentos, né, do nosso dia, dos nossos encontros, mas pensar o dia inteiro nisso não é saudável, não é natural, tá? Aí, deixa eu ver aqui, eu vou falar depois, tá, gurias? Eu vi que a Matilde pediu aqui esse chá, já subiu pra mim, mas acho que era de maracujá, com as cascas. Eu sempre quero pontuar isso pra vocês, tá, gurias? As cascas das frutas, elas são maravilhosas. Quem tá aqui há mais tempo, quem é minha aluna sabe disso. As cascas, inclusive, gurias, das frutas, elas são onde a gente encontra a maior concentração de fibras. Durante o processo aqui de emagrecimento que eu botei, que eu sei que é algo que muitas querem, ela é assim, são a chave desse processo. Então, é claro que as cascas podem ser consumidas, tá? Então, esses chás que eu falei pra vocês, tá? Essa seria uma estratégia que vocês podem fazer nessa próxima semana. E aí, quando a gente se encontrar de novo, vocês me contem como é que foi, se conseguiram colocar em prática, se sentiram que durante o dia de vocês incluir um chá. Eu vejo que muitas aqui, gurias, consomem só o chá de saquinho.
Não tem problema, tá? Ele não vai fazer mal, assim, consumindo de vez em quando. Mas qual que é a questão do chá de saquinho? Ele não tem efeito fitoterápico. O que isso quer dizer? Toda planta, toda erva, gurias, elas têm uma infinidade, assim, de nutrientes, antioxidantes, compostos fenólicos, né, que vão agir ali tanto para prevenção, manejo, quanto controle de doenças. Então, é a planta, né? Tem que ser a erva ali seca ou a erva natural, mas tem que ser a erva. Esses chás de saquinho, a maioria que eu já vi, tá? E eu procuro bastante. Eles são feitos com as partes mais, as partes ruins das plantas. Sabe aquelas partes que iriam pro descarte? Eles pegam aquelas plantas e colocam ali. Salva as exceções, só que aí não vale a pena porque fica muito caro. Eu sei como que hoje tá tudo caro. Como é que vocês vão comprar um chá desses aí que custa quase R$100? Eu andei pesquisando, inclusive, na internet, porque uma aluna me pediu isso, ela mora fora do país e lá ela tem muita dificuldade de encontrar as ervas. E aí ela me pediu, Maia, me diz, pelo amor de Deus, um chá de caixinha bom que eu possa comprar pela internet. E aí eu fui pesquisar pra ela, e assim, gurias, em torno de R$100, algo que aqui no Brasil, graças, né, a essa natureza maravilhosa que a gente encontra saquinhos de plantas, de ervas por R$5, R$4 e você faz um monte de chá ali, tá? Então, tentem colocar isso, assim, essa é uma estratégia de modulação mesmo, tá? Tanto de dopamina, para aumentar a sua serotonina, para você ter mais sensação de prazer. Quanto mais sensação de prazer ali fisiológico você tiver, a tendência é que você consiga trabalhar melhor, né? Consiga lidar melhor com essa ansiedade. Lembrando de novo que a ansiedade é uma reação que faz parte do cotidiano de todas nós, né? Que vão ter em momentos, e quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente desenvolve, né, esse autoconhecimento, a gente entende de fato qual é o poder dos alimentos, que os alimentos não estão ali, guria, só para emagrecer vocês ou para fazer ganhar massa. Essa é uma visão muito rasa da nutrição. Os alimentos estão ali para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar o seu cabelo, para melhorar a sua pele, para melhorar a sua produtividade. Inclusive, eu quero fazer uma live sobre alimentação e produtividade, o quanto que às vezes pessoas que não têm disposição durante o dia para muitas coisas, isso está relacionado à combinação errada dos alimentos, tá? Então, assim, eu vi também que alguém colocou mais em cima, que estava pensando em tomar remédio, que subiu muito rápido, tá? Eu não vi o nome dela. Caso ela esteja por aqui ainda, ela pode me fazer de novo a pergunta. Mas, assim, para quem... Lembrando sempre, né, gurias, de procurar acompanhamento, mas venham pra live semana que vem, que a gente vai fazer uma parte 2, porque hoje a gente teve bastante informação já. Eu não quero cansar muito vocês, estamos aqui numa segunda-feira, há 1 hora quase juntas já, tá? Foi um prazer pra mim, assim, estar aqui com vocês. Quero saber se gostaram da live, se fez sentido, se conseguiram identificar aí como que vocês podem colocar alguma dessas estratégias em prática. Será que é possível, né? Principalmente essa aqui do chocolate. Eu quero saber, vocês acham que é possível, gurias? Se desafiem, façam esse desafio, assim. Sentem pra comer e tentem inspirar e expirar por 3 vezes. Parece algo, assim, tão simples. Mas quando vocês sentam pra fazer, gurias, assim, e aí você faz aquilo... Inclusive, uma das alunas me falou, né, a gente tem uma meditação lá que a gente faz no método, e ela me disse assim, quando eu coloquei a meditação, que era uma meditação com a comida, ela me falou, eu sentei e eu pensei, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí ela, depois que ela acabou, ela disse, tu não imagina como aquilo me transformou, como aquilo foi bom pra mim. Até hoje eu me lembro daquelas coisas que tu tava falando ali na meditação. Então, gurias, tem alguns hábitos, tem alguns pontos ali que a gente vai ajustando, lembrando sempre, assim, que as melhores conquistas que a gente tem na nossa alimentação, elas começam através de pequenos ajustes. Nunca vai ser nada muito radical. Então vocês nunca vão me ver aqui falando nada muito radical, porque o radicalismo não funciona. Pro emagrecimento não funciona. E quero encerrar, inclusive, aqui a nossa live com aquela frase que eu sempre falo pra vocês, né? Que se as dietas, gurias, funcionassem pro processo de emagrecimento, vocês teriam feito só uma. Vamos aumentar esse movimento aqui, sabe? De mulheres que estão cuidando da alimentação, que estão repensando esse conceito tão ultrapassado de que toda semana você precisa começar uma dieta restritiva porque você quer emagrecer. Não precisa, tá tudo bem querer emagrecer. Eu sempre falo isso, o emagrecimento ele nos traz muitos benefícios de saúde, né? Redução aí de vários marcadores que estão relacionados, né? A doenças, a inflamação mesmo. Quando você emagrece, se você emagrece de uma maneira saudável, você desinflama também o seu corpo. Então,
compartilhem essa live pra gente se encontrar sempre aqui, tá? Obrigada a todas, então, que estiveram aqui comigo. Nos encontramos na próxima segunda-feira, às 19h19, aqui no Insta, tá bom? Um beijo e boa semana pra todas!